Se você chegou até aqui, você chegou no local certo para aprender, fechar mais contratos, a ter um marketing eficiente e se posicionar de forma adequada dentro da internet. Esse é o podcast focado 100% para você que é advogado ou advogada e precisa e quer fechar mais contratos todos os dias na internet. E hoje eu estou aqui com o Dr. Maicon França, com a participação especial aqui do Elvis, em todos os episódios, nos ajudando aqui a conduzir a parte de vendas, fechamento de contratos. E eu aqui, Leandro Fonseca, ao seu dispor para falar sobre posicionamento e marketing. Dr. Maicon França, é um prazer estar te recebendo aqui. Você que tem um escritório, tem uma jornada, apesar de ser novo, tem uma aparência nova e tem uma jornada incrível, já teve programa e está voltando para a TV, sabe utilizar o marketing aqui em Balneário Camboriú para captar clientes, tem um escritório consolidado, um escritório full service que tem várias operações e está aqui hoje para contar a jornada, para falar como que tá esse crescimento, que é constante. Dr. Maicon França, que eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer há algum tempo e sempre crescendo, sempre se desenvolvendo. Seja bem-vindo, Dr. Maicon. Conta um pouquinho da tua história, da tua jornada, né, para contribuir aqui com quem está nos escutando, nos vendo, através desse audiovisual. Então, Leandro, prazer pelo convite, né, primeiro, né, já se conhecemos há um tempo, né, e hoje profissionalmente estamos se reencontrando, é uma satisfação por ver todo o seu desempenho e também da sua equipe. O Elvis também, muito obrigado pelo seu convite, né, de vocês dois. Então, talvez você não conheça um pouco da minha história, poucas pessoas conhecem, né, eu sou um pouco reservado, mas o marketing é a minha vida de certa forma, né, eu respiro profundamente a área de marketing. Então, hoje, né, como advogado, eu tenho uma visão da carência que existe na advocacia justamente nessa parte do marketing. Primeiro porque sempre foi proibido, né, pelo nosso código de ética, a parte do marketing. Hoje, na internet, a gente consegue, está sendo liberado, está sendo muito bem liberada essa área de marketing na internet, mas por muito tempo o pessoal nunca pôde trabalhar. Então, seria uma primeira objeção que a gente encontra hoje na nossa profissão. Depois, né, seria a nossa formação acadêmica. Então, hoje, um advogado, não existe, por exemplo, uma matéria de marketing, até porque era proibido o marketing. Hoje ele pode ser trabalhado, né? Então, as universidades não preparam hoje um advogado para estar trabalhando e captar clientes. Então, o pessoal sai totalmente engessado. E eu, na minha esfera, na minha área profissional, eu sempre trabalhei no marketing. Então, antes de ser advogado, eu fui vendedor. Olha só. Olha só que interessante. Que legal, doutor. Poucas pessoas sabem. Então, por exemplo, eu trabalhei na área bancária. O que eu vendia? Eu vendia financiamento imobiliário. Eu visitava empresas, trabalhava com financiamento imobiliário, trabalhei ali num grande banco nacional, e eu fazia um trabalho que é o de porta a porta. Eu visitava, na época, em Balneário Camboriú, aqui, que é muito conhecido no Brasil, visitava imobiliárias, visitava financeiras, né? Então, era como se fosse um promotor bancário. Legal. Eu fazia essa venda desse produto. Então, eu nunca tive vergonha de correr atrás e se desenvolver profissionalmente nessa área. Então, primeiro eu aprendi a vender. Eu tive esse privilégio, eu vejo como um privilégio. Eu fui um vendedor. Depois, eu me tornei advogado. Só que quando eu estava advogando, eu já estava preparado. Que é o que acontece de inverso hoje, né? Hoje o pessoal se torna advogado e depois ele vai descobrir que ele tem que se vender, porque ele é um produto. E hoje o pessoal não tem essa noção. E realmente eu garanto para vocês que mais de 90% dos advogados não sabem vender. Eles não sabem captar cliente. Eles não sabem fazer uma abordagem. Eles não sabem ter técnicas de fechamento de negócios, né? Então, eu hoje, por exemplo, quando eu vou fazer um fechamento, eu tenho no mínimo 95%, 96% de conversão de fechamento. Por quê? É linguagem. É tu olhar teu cliente, saber o que ele precisa, palavras-chave, né? Você vai falar com uma mulher, você tem uma abordagem. Você vai falar com um homem, uma outra abordagem. Tu vai falar com um empresário, é uma abordagem. Tu vai falar com um funcionário, é outra. Então, é você ler a pessoa. Isso o pessoal não sabe também. E outro ponto seria você correr atrás, né, desses clientes. Então, eu, como advogado, falo para vocês que eu me sinto, assim, compadecido, assim, de ver a classe
como ela é uma classe que sofre hoje. Então, eu vejo, assim, eu já tive colegas de faculdades, tive advogados que eu conheci brilhantes, nota 10, 9, 10, monografia, desenvolvimento acadêmico. Pessoal que, tipo, passou em concurso público 1, 2, 3 vezes, não consegue advogar. Por quê? Porque ele não sabe se vender. Por isso que eu acho fantástico esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, né? Porque vocês estão explorando primeiro uma área muito carente, né? E uma área que precisa muito se alavancar no mercado, porque a advocacia, ela perdeu, né? Com o tempo, com o passar dos anos, essa credibilidade. Hoje, o mercado está extremamente competitivo e as pessoas cada vez mais desqualificadas. No quê? Não na parte técnica. Hoje, nós temos grandes advogados, mas desqualificados em saber vender o seu produto. Hoje, se vocês for ver os grandes advogados que brilham aí nas redes sociais, né, que é o que o pessoal hoje consegue, né? Hoje o pessoal brilha nas redes sociais. Televisão, rádio é difícil. Hoje tu vê que eles têm um baita marketing. Eles sabem se vender, entendeu? Então existe toda uma malandragem, uma vivência por trás. Eu te garanto que são bons vendedores, porque eles se vendem a todo momento. Então é isso que eu vi que existe uma grande carência, né? E da minha história, eu falo bastante, se eu estiver falando, você A gente está aqui para te escutar, doutor. Mas você está falando aqui um pouquinho, né, dos desafios, do desafio do início da tua jornada, que era gastar sola de sapato para poder colocar dinheiro no bolso, né? Exatamente. E aí você pegou tá pegando uma transição, né, que é a sair do mundo analógico, do gastar sola de sapato, e você já tá ali, tem um Instagram muito bem posicionado, já, né, tá bem construído. E você entendeu que teve que se modernizar, que se adaptar, né? Que ter uma abordagem diferente, né? Uma forma de se colocar diferente, não só no analógico, mas também no mundo digital. Fala para nós como é que foi essa transição, como é que você começou a olhar, se foi a necessidade, né? Poxa, eu preciso, né? Poxa, tô sentindo necessidade, ou se foi visão. Conta para nós como é que foi como é que está sendo, porque é uma transição, na verdade, né? A gente nunca vai deixar o analógico, né? nunca vai deixar o cafezinho, mas acaba que é uma adaptação junto com uma transição, né? De uma certa forma, talvez a gente está preparando, né? Para daqui um pouco vira de forma 100% online tudo, né? A gente não sabe onde isso vai. Aliás, a gente já sabe que isso vai acontecer, só a gente não sabe se a gente vai estar vivo para ver isso, né? Sim. É a única diferença. Como é que foi? Como é que foi uma visão ou foi uma necessidade que você... Então, eu tive muita visão, assim, para mim foi muito natural e claro. Quando eu iniciei a advocacia, eu não vim de uma família de advogados, né? Então, quem vem de uma família de advogados, tu acaba criando toda uma herança, não só o know-how, né, a experiência profissional, mas você consegue se desenvolver ali já tendo uma base. Eu comecei sozinho. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um escritório de advocacia. Eu precisava ter experiência de mercado. Então, eu acabei iniciando no escritório de advocacia. E, nesse meio tempo, foi a pergunta que tu me fez. Eu recebi um convite um dia de participar de uma entrevista de televisão. E, nessa entrevista, eu ia abordar alguns temas jurídicos. E foi no meu primeiro mês de advocacia. Olha só que bacana. Então, na época, o meu pai... ele era sorte, né? Exato. É sorte e relacionamento. O meu pai, ele também era vendedor, ele trabalhou ali cerca de 20 anos na TV Record Nacional. Ele trabalhava diretamente para a Record Nacional. Aí, quando eu me formei, ele conseguiu um link para mim participar de um programa de televisão. Aí, eu participei. No final do programa, estava lá o diretor e disse, Marcos, gostei da tua participação, tinha sido numa segunda-feira. Volta na quarta-feira para a gente aqui, eu quero que você participe de volta. Eu quero conversar contigo. Eu não tinha entendido nada, né? Mas voltei lá na quarta-feira. E eu vi que o telefone tocava, assim, eu me senti muito à vontade, eu sempre me senti muito à vontade, assim, falando em público. Aí, nesse momento, no final do programa, ele disse, não quer participar aqui do programa? Não quer participar? De vez em quando me fazia um quadro, assim, conversar. Então, aí, nesse momento, eu acabei aceitando essa proposta. Eu não recebia um centavo. Aí que eu tive a visão. Porque eles me chamaram para participar, eu não ganhava nada com aquilo. Eu até me perguntava, eu vou vir aqui, mas não vou receber nada. Mas eu sabia que aquilo me dá ascensão, o pessoal ia me trazer para o mercado de uma forma de eu ser mais conhecido. Então, em pouco tempo, quando eu vi, eu já estava participando de rádios, enfim, né? E aí que começou a minha ascensão profissional. Resultado, em 3 meses eu abri o meu escritório. Olha isso. Exatamente.
Com o poder do marketing através da TV, que funcionava muito bem. Agora você vai cair de costas aí. Sabe com quantos reais eu abri o meu escritório? Com quantos reais eu comecei, na verdade, a minha carreira? Eu comecei minha carreira com menos de R$1.000 na conta e um desejo alucinado de advogado. Exatamente. Tanto quando eu comecei, o pessoal que está nos acompanhando aí, que são os ouvintes em casa, é assim que funciona o mercado. Eu fui chamado para trabalhar no escritório de advocacia e deu destaque. O que eu vou ganhar? O advogado disse, você vai ganhar uma mesa, um telefone e estrutura de trabalho. Ou seja, você vai ganhar a semente, a enxada e vai... Aí eu falei para mas e ajuda de custo, assim, agora? Não, você não ganha nada. É igual um corretor. Eu disse, nossa. E olha que tem muitos corretores que têm uma ajuda, né? Então, foi assim que eu comecei. Em 3 meses, eu já estava abrindo meu escritório. Então, foi tudo muito natural. Mas eu tinha muito visão. Eu sabia que eu precisava vir para o mercado. Eu precisava ser conhecido de alguma forma. Então, eu procurei ser conhecido. E a transição veio, né? A minha história, óbvio, na advocacia é muito longa. Em outra oportunidade eu vou contar ainda para vocês. Mas a gente vai fazer uns 10 episódios, né? É muita história aí, né? Mas essa foi a minha... Vamos trabalhar o capítulo de quando eu me tornei advogado. Mas foi todo um trabalho ali. Eu trabalhei de 2006 a 2008 como estagiário de uma juíza. Aí, na época, eu tranquei a faculdade porque o banco exigia administração. É um resumo muito grande, mas, enfim, no momento certo... eu sabia que era aquilo que eu queria. Eu voltei para o direito e, enfim, voltamos para esse capítulo. Depois eu conto mais para vocês. Então, eu comecei a observar o quê? As redes sociais. Então, foi um outro meio. Que ano isso? Foi em 2014. Nossa. Comecei a advogar em 2014. Então, eu comecei a observar as redes sociais de outra forma. Então, chegou no tempo que eu estava todo envolvido nisso, porque eu sabia que eu precisava advogar, mas eu precisava me vender. E como se vender? Nós que somos advogados, nós sabemos a dificuldade que é hoje você se vender no mercado. Por quê? Porque praticamente o nosso código de ética nos proíbe de tudo. Hoje o código de ética, o que eles nos liberam? Trabalhar na internet. Por que não trabalhar em tudo se já que a internet pode? Com várias ressalvas ainda. Exatamente. Mas já que a internet pode, por que o resto não? Nunca saberei. Hoje a gente vê campanhas aí de subseções. Eles oferecem um monte de proposta, mas eles nunca te oferecem o principal. Eu vou te falar, sabe qual o papel que a OAB deveria ter para um advogado? Ajudar ele a ganhar dinheiro? Ajudar a pagar a conta, né? Ajudar Exatamente. A pagar a minha anuidade da OAB. Exatamente, qual a maior função? Hoje, se eu fosse me inscrever numa associação, qual seria a principal função? É isso. Ajudar você a ganhar a tua vida, você sustentar a sua família. Hoje, nós não temos um suporte específico para te ajudar a alavancar a tua carreira diretamente. Óbvio que hoje a OAB ela tem programas de incentivo aos jovens advogados. Existem algumas campanhas ali mais suaves, ali, até porque a gente sabe que o nosso público ele é mais limitado nisso, na questão de marketing e tudo, mas não existe um auxílio direto para te ajudar. Então, hoje, para você alavancar como advogado, não é fácil, entendeu? Então, é o que eu falo, a maioria dos nossos colegas aí que nos acompanham hoje, aí, os ouvintes, eles passam por essa dificuldade. Hoje, o que eles têm que desenvolver? Internet. Hoje eu vejo que a internet é um meio, tanto que eu até falei, por muito tempo, né, eu não trabalhei tão forte na internet, mas eu decidi que esse seria o momento. Então, nas redes sociais, assim, eu tive um grande resultado. Então, eu comecei a observar o quê? Quem estava dando certo. Então, por muito tempo ali, eu comecei a produzir vídeos, posts, trabalhar. Inspiração, né? Isso. Se inspira em quem está dando certo, vê o que está dando certo e começa a modelar. Isso é muito bom. A internet permite com que você consiga modelar o que está dando certo e modelando o que está dando certo, a tendência é que você, né, também possa crescer, né? Isso é muito interessante. Elvis, que é o nosso cara aí dos fechamentos de contrato, nosso especialista em vendas. Doutor, você tocou um ponto bem interessante. Eu falo sempre isso nas reuniões, nas apresentações de vendas que eu chamo mais de consultoria, né? Eu nem chamo de apresentação de vendas porque a pessoa inteligente que senta comigo, que pega tudo que eu falo, eu já vi advogado depois de conversar comigo, aplicando as coisas que eu fiz e começando a ter resultado. Porque a gente não consegue, eu e o Leandro, a gente não consegue. O senhor também já percebi que o senhor não consegue não entregar valor. E uma das coisas que eu sempre falo que é uma pena, tá? É muito triste isso.
Um advogado até falou comigo essa semana, ele é lá de São Paulo, ele falou assim, vocês mal e mal aprendem as leis na faculdade. E eu sempre percebi que vocês aprendem a advogar na raça, sabe? Agora, vender, vocês não aprendem. É como se vocês fossem preparados o tempo todo para trabalhar em concurso, alguma coisa assim do tipo. Eu gostaria de que o senhor falasse, doutor, para quem está aqui nos assistindo, qual o conselho para essas pessoas que estão entrando hoje, não só os que estão novos, porque tem muito disso, né? Esse momento que a gente está passando, e eu sempre tenho falando, até aqui um pouco antes da minha pergunta, reparem, 5, 10 anos, quem não tiver na internet, ou vai trocar de profissão, ou vai estar no desespero mais do que o pessoal já está hoje. Detalhe, vai trocar de profissão para estar na internet também, né? O pior é isso. O pior é isso. Então, doutor Michael, eu gostaria que você desse, assim, um conselho, até com base nessa sua experiência, para as pessoas que estão não só começando na advocacia, como que também já está. O que eles deveriam fazer hoje para poder mudar esse cenário atual deles, para começar, assim, a ter essa visão melhor nas vendas, aprender a negociar melhor os contratos? Você consegue entender? Consigo. Então, o meu primeiro conselho que eu dou, né? A gente se entende, né? Eu falo, eu vejo que vocês brilham. A gente tem essa pegada, eu vi que vocês têm uma pegada bem comercial, né? Então, o conselho que eu dou, como advogado falando, né? Ter humildade. Essa é a palavra-chave. Ter humildade de saber assim, ó, se você está iniciando, pega, o que tu está fazendo hoje no escritório? Nada. Pega teu cartão, vai distribuir uns cartões. Vai para o comércio, visita umas empresas, conversa, se apresenta como advogado, entendeu? O que falta hoje na advocacia é essa humildade e persistência. Essas são as palavras-chave de você alavancar. Na verdade, em qualquer profissão, basicamente, mas eu vejo que na advocacia existe isso. Então, se você não sabe, procure formas de se desenvolver. Primeiro, você vai se inspirar em quem já deu certo, entendeu? Vai copiar, porque na vida é assim, né? Você primeiro copia, cria excelência e começa a criar. Você não consegue criar no início. Primeiro, você começa a copiar. Então, você vai ter que copiar alguém, copia o que dá certo. Vai chegar um momento que você vai criar. É igual um aluno ele estuda, ele vai estudar por meio do que na universidade, ali ele vai copiar o que o professor fala e chega um momento que ele começa a desenvolver uma técnica diferente. Então, você tem que ter essa persistência, tem que correr atrás, desenvolver o que você precisa e suas fragilidades. Então, o comercial, óbvio que tem muitas pessoas que têm o dom para isso. Ele consegue desenvolver melhor. Mas mesmo a pessoa que seja mais tímida ou compelida, ela vai conseguir desenvolver. Ela tem que colocar a pessoa que tem mais habilidade, talvez vá fechar, vá conseguir mais clientes com talvez menos esforço. E a pessoa que tem menos habilidade vai ter que se esforçar um pouco mais. Isso quer dizer que se visitou 10 pessoas, a pessoa que tem habilidade e converteu um contrato, a que não tem tanta habilidade vai ter que visitar 30, talvez, para fechar um. Então, só colocar o número a favor. E aí tem a persistência, né? A vontade de trabalhar. E aí tem um ponto interessante, doutor, que trazer aqui, que você traz nessa pujança, né? De ir buscar o cliente, de gastar a sola de sapato, de ter pego essa fase, né? De ter criado a musculatura na raça ali, né? Agora tem esse advogado que forma hoje TikTok, Instagram... então, eu acho que ele até meio se ilude que isso também é tudo muito fácil, né? Que vai, vou postar uma foto ali, o pessoal vai me chamar e eu vou fechar contrato. O que você teria a dizer aí, doutor, para esse pessoal que está formando e que essa geração, né, de internet que acredita que tudo é muito fácil? É mais fácil que gastar sola de sapato, mas também não é mágica, né? Não é fácil, né? A advocacia você tem que trabalhar de forma inteligente. Óbvio que você vai ter uma campanha que vai gerar ali um resultado, às vezes, de seguidor, né? Você ser conhecido por si só vai te trazer oportunidades, mas não necessariamente contratos. Acho que esse é o ponto. Muito bom. Muito bom. Gostei. Vale ressaltar. O que você quer ser? Conhecido ou você quer ter um faturamento? Como eu falei, não necessariamente você ser conhecido não vai te trazer contratos. Mas, na advocacia, o que acontece? A gente está trabalhando, nós somos um produto, só que nós somos um produto de necessidade. Só que no mercado nacional, principalmente, nós não somos vistos como primeira necessidade. Esse é o ponto.
A advocacia é um mercado de primeira necessidade, mas não é visto. Porque a gente trabalha nessa área de cirurgia. Então, o pessoal precisa de um advogado, ele procura. Mas, na verdade, ele já precisava, só que ele não entendeu. Porque o advogado, a gente já faz um trabalho preventivo. Então, hoje eu vejo que o principal papel da advocacia não é você litigar, que a gente fala. Tanto que existe hoje uma campanha da advocacia moderna que a gente fala, né? Que é o quê? Você evitar litígio. Então, em vez do pessoal procurar um advogado, eles procuram só quando já não tem mais solução. Mas esse é o brasileiro, né? Quando a água bate na bunda... O brasileiro gosta de pichinchar, gosta de desconto Estuda em cima da hora. E vai gastar só em cima da hora e ainda tem que ficar em cima para receber, porque é difícil também receber. Meu Deus. Brasileiro assim. Não fala. Então, qual o conselho que eu dou pro pessoal? Você está começando, você tem que ter uma estratégia. Primeiro, beleza, eu sou jovem, sou um advogado jovem, meus pais conseguem custear meu sustento, minha vida. Esse advogado, ele tem um perfil, ele pode fazer um trabalho a longo prazo. Agora, o advogado que cai hoje no mercado, ali, e ele não tem esse suporte por trás, ele tem que entender que, primeiro, ele precisa fechar contrato. Porque ele precisa o quê? Se ele tem aluguel, se ele não tem, ele tem que pagar ali seu sustento, sua casa, seu carro, sua comida, e depois ele faz um trabalho a longo prazo. Então, às vezes, o profissional que se forma, eu só vou trabalhar com TikTok, vou trabalhar com rede social, e ele não faz uma estratégia para fechar contrato imediato, ele está morto. Só vai ter seguidor. Só vai ser conhecido. Só vai ter seguidor. Você tocou num ponto bem interessante, que às vezes as pessoas confundem muito essa questão. Quem está seguindo na rede social não quer dizer necessariamente que ele vai fechar contrato com você. E um outro ponto que eu sou polêmico, tá? Porque eu falo coisas que o gosto pessoal não tem coragem de falar. Eu gosto Eu tenho certeza que vão escutar poucas pessoas. Eu vou falar para vocês. A pessoa que fecha o contrato, ela é diferente da pessoa que só produz conteúdo. Sempre que eu falei, tem que ser um trabalho inteligente. E eu vejo que vocês trazem essa proposta aqui, né? Que é um trabalho inteligente. Por quê? Desculpa a minha audácia, mas eu vou começar a fazer perguntas também. Por favor. Quanto tempo vocês demoraram para fazer? Quantos dias vocês demoraram para organizar esse podcast? Meses, né? Planejamento, Meses de planejamento. Quem produz conteúdo o dia inteiro não consegue advogar. Exatamente. Vira um produtor de É conteúdo. uma coisa ou outra. Vira produtor de conteúdo. É uma coisa ou outra. Agora, se você quiser ganhar dinheiro só com conteúdo, tudo bem, dá para monetizar, é muito interessante. Agora, Mas você deixa de ser advogado. Você deixa de... Vira Não, uma na coisa. verdade, tu não consegue. Tu não tem tempo para isso. Como é que você vai... Não é opção, né? Meu Deus, olha, quem tá aqui nos acompanhando sabe que uma petição de qualidade, por exemplo, eu sou advogado empresarial e civilista. É a parte, principalmente o advogado civilista, é a parte mais complexa. Eu vou fazer uma petição de qualidade, é todo um trabalho, são 30, 40 laudas, jurisprudência, doutrina, pensadores. Óbvio que eu vou ter ali ferramentas na internet que me dão alguns modelos, mas eu tenho todo um trabalho investido, entendeu? Eu só produzir conteúdo não me gera tempo suficiente para correr atrás de clientes, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar, precisa produzir conteúdo, mas precisamos fazer o quê? Uma captação inteligente. Esse que é o segredo. São 3 etapas, então, pelo que eu entendi aqui. Ter a capacidade de fechar o contrato, mas contrato não quer dizer dinheiro no bolso. Exatamente. Ter a capacidade de fazer esse contrato virar dinheiro, né? Então, obviamente, tem que captar, fechar, e depois de fechar desse contrato tem que virar dinheiro no bolso. Sim, E é tanta coisa, Leandro. A advocacia é muito complexa. Não é só isso. Além de tudo, você tem que saber cobrar também. Olha, que tem inadimplência. E você não precisa ter... Você tem que ter segurança para cobrar. E você tem que passar essa segurança. Porque existem advogados que, digamos, fecham 10 contratos, eles podem ganhar ali, digamos, uma média de 3 mil por contrato, 30 mil. Assim como pode ter um advogado que ele já vai rentabilizar em cobrar 5, 6, 10 mil e ele pode faturar de 60 a 100 mil reais com os mesmos contratos. Mas se tiver inadimplência. Então, eu vou ser bem sincero, é que depende da área, né? Eu, por exemplo, tenho muito pouco inadimplência. Mas tem uma taxa ali, né? A advocacia, ela tem inadimplência, mas eu sinto que é mais, o pessoal que nos acompanha deve saber, eu sinto que é mais atrasar, mas não deixar de pagar. Sim.
Entendeu? Mas também existe ali o funil. Você tem que saber o cliente que você pode cobrar. Conversando, se você tiver essa malícia, tu já sabe o cara que vai te pagar, o cara que não vai te pagar certo. Entendeu? Uma outra malícia que eu sinto na profissão é saber o nicho de cliente que tu vai captar. Entendeu? Porque quando você capta clientes do zero, vende tudo. Mas um cliente bom, ele vai te indicar clientes. E é fato. Isso é 100% praticamente. O bom cliente pagador, ele vai te indicar bons clientes pagadores. O cliente que te paga bem, ele te indica cliente que paga bem. Assim como o que não te paga, ele indica... Porque é o ciclo de amizade. Aves de plumagem, voo com aves de plumagem. A minha avó já dizia, né? Meu filho não anda com aquele... Né, que não é boa pessoa. Então, você atrai aquilo que você é, né? Isso Na é captação vem tudo, né? Aí tu faz a separação do joio e do trigo. Aí tu, obviamente, tu vai desenvolver um bom trabalho para todos, mas você vai dar uma atenção especial para aqueles clientes que te valorizam como profissional, porque eles vão também te indicar clientes que vão te valorizar. É muita coisa. Não é fácil a advocacia. É engraçado, doutor, porque às vezes as pessoas vêm falar comigo, assim, é até um pouco triste, eu falo muito isso com o Leandro, porque é complicado que tem pessoas assim querendo fechar contratos imediatos, sabe? Tem pessoas que dizem, Elvis, eu preciso de dinheiro pra ontem, eu preciso fechar contrato porque eu tô com conta atrasado e tal, que não sei o quê. E elas esquecem que tem toda essa construção. Acha que também é só fechar o contrato, porque eu vi que tem gente que tá fechando 50, 70 contratos na internet, eu quero chegar nesse patamar já no primeiro dia. E esquece que tem essa construção, a autoridade e tudo mais, só que também a gente mostra isso muito nos nossos clientes, que você tocou num ponto bem interessante. Não é só sobre criar conteúdo. Dá para, sim, fechar contrato sem criar tanto conteúdo. Só que não é também não ter nada na internet. Tem uma estrutura básica. Então, doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouco para essas pessoas, para ter essa visão, poxa, que tem... Eu percebo que dá para você ganhar dinheiro de um curto prazo, digamos assim, uns 6 meses, mas também tem um dinheiro maior, às vezes no médio e longo prazo. Explica um pouquinho para essas pessoas, até as pessoas que já têm uma certa idade, que daí eu percebo que são pessoas que muitas vezes estão se formando recente, grande parte dos que eu conversei falavam isso. Então, gostaria que você passasse assim, para essas pessoas essa visão de mercado, tanto no analógico quanto no digital, o que eles poderiam fazer para até acalmar um pouco esse ânimo e entender, beleza, eu consigo sim fechar 1, 2 contratos aqui esse mês, se eu fizer essa estratégia. O que o senhor indicaria para essas pessoas? Então, primeiro você tem que buscar ferramentas, né? O mais importante é você receber cliente. Sem cliente, não tem trabalho, não tem advocacia, não tem nada. Quando você recebe o cliente, o meu conselho é que quem está aí do outro lado, ele procure se especializar. Você lembra que eu falei no começo? Você tem que estudar. Cada um vai fazer um fechamento. Eu, por exemplo, dificilmente eu trabalho no êxito. Porque eu aprendi a cobrar. Boa. Muito simples. Chegou um ponto no escritório que a gente estava cobrando ação trabalhista. Já viram isso? Interessante. É difícil. Já viram? Interessante isso. Eu já vi... Assim, é que a advocacia assim, é uma loucura. Eu já vi advogado que só trabalha no êxito. Processo que eu estava cobrando 10 mil, aparecia advogado, cobrar R$800. Meu Deus. Ele não sabe cobrar. Então, assim, não adianta você receber 30 leads, a gente está falando de internet aqui, né? E você não saber cobrar. Então, você pode até saber fechar. Então, são várias coisas que a pessoa vai ter que estudar para ela ter sucesso. Não é só receber cliente, não é só receber lead. Ela vai ter que ter todo um treinamento. Então, é muito complexo a advocacia. Só que, assim, ó, o meu maior conselho, para e respire e observe. É que as pessoas hoje, elas vivem no automático. Você já parou para olhar quem está na tua frente, o cliente que está ali, o teu indicador, os teus colegas? Já parou para analisar a pessoa, como ela reage, como as coisas funcionam? As pessoas andam assim, ó, elas andam perdidas, desesperadas, tipo, elas estão procurando, como tu falou, elas estão desesperadas. Elas estão procurando uma solução, mas elas não pararam para entender que a solução já existe, mas tem um caminho. A solução está dentro de você, entendeu? Você tem que desenvolver isso. Só que você tem que se olhar. Você tem que ver as coisas, como elas funcionam à sua volta. Então, você tem que ter calma, não é desespero. Então, você entendendo como funciona, as coisas vão alavancar.
Só que você tem que parar e observar as coisas. Esse é o principal. Né? Muito bom. A gente está chegando na reta final aqui. Se você quer aprender sobre fechar o teu primeiro contrato, a gente desenvolveu uma imersão focada num nicho específico, um nicho de baixíssima complexidade de fechamento. Essa imersão está gravada e a proposta dessa imersão é que você feche seu primeiro contrato de R$ 1.500 a R$ 8.000 em 72 horas, mesmo que você não saiba absolutamente nada de internet. Eu deixei criativo pronto, copy pronta, como que faz o gerenciador de anúncios lá dentro do Facebook da forma correta, como é que você vai atender, como é que você vai fechar e que programa você vai utilizar também para fazer o fechamento de contrato. É um nicho, é uma ação específica. Obviamente que talvez teu nicho seja outro, mas você vai aprender a fazer o fechamento de um contrato. Depois você vai para níveis mais sofisticados, mais complexos de fechamento. Então, aqui abaixo tem um linkzinho, a imersão, 72 horas para você fechar o teu primeiro contrato de R$ 1.500 a R$ 8.000 pela internet. Também vou deixar aqui o Instagram do Dr. Maicon França, o site do escritório dele, todos os canais de comunicação. Comenta aqui embaixo o que você está achando, traz sugestão, crítica também, porque a gente cresce com as críticas e principalmente te inscreve para você ser a primeira pessoa a ser notificada sobre os próximos episódios, sobre toda a entrega que a gente vai trazer aqui para você se adaptar e alavancar a tua advocacia nesse cenário, né, moderno, na advocacia moderna, como muitos estão chamando. Elvis, vamos finalizando aqui com perguntas mais polêmicas aqui, já que ele gosta de polêmica, né? Já tá no final, né? Foi rápido. Tá finalizando já. Doutor Maicon, eu vou fazer uma pergunta aqui que ela mexe muito com as pessoas, tá? Porque com o advento da internet, as pessoas querem muito para ontem as coisas, né? Querem fazer 100 mil reais em um dia, em 7, em um mês e tal. E esquecem que antigamente, na época que o senhor começou, tinha toda aquela construção da sua marca. Poxa, eu tenho uma sala aqui, eu vou fazer uma obra, vou botar a minha fachada e tudo mais. Aí tem a panfletagem, tem o carro de som, tem toda a construção. As pessoas querem chegar hoje na internet, às vezes chegam lá comigo, que nem eu já falei aqui, querem começar a fechar contrato já semana que vem. Já quer ter 10 mil reais na conta na outra semana. Então, eu gostaria que o senhor trouxesse essa visão muito abrangente que o senhor tem para essas pessoas com esse senso de imediatismo. Você já falou muito bem da questão do respira, se observa. Mas vamos tocar um pouquinho mais na ferida agora? Do pessoal que está vivendo às vezes o sonho da Disney, gente. Não é por nada não, tá? Por favor. Mas é bom, é melhor que vocês acordem o quanto antes para poder... E realmente aqui, estão vendo no mundo real, sabe? Para sair dessa ilusão que as pessoas estão vendendo na internet. A gente não gosta de trabalhar com promessa. Sabe? Que nem as pessoas. Você pode até falar um pouco disso, né? As pessoas procuram muito advogado querendo que ele faça um milagre. Garanta um milagre. Que nem as pessoas querem que a gente garanta um milagre da vida dele. Então, por favor, doutor Maicon, fala um pouquinho com essas pessoas sobre isso. Seria em que sentido? Nessa questão do imediatismo que querem iniciar para ontem, querem ter resultado amanhã, querem a garantia do sucesso. Então, o conselho que eu passo para vocês é que vocês tenham calma. Né? Tudo existe uma construção. Então, não será assim da noite para o dia. Quando eu passei ali que 13 meses eu abri o escritório, teve uma construção por trás. É o outro capítulo que um dia a gente vai estar conversando aqui. É o bastidor. Não dá tempo para a gente conversar. Mas você tem que fazer essa construção. Você tem que desenvolver aos poucos. Né? Você vai criando uma malícia. Você vai entendendo, errando, muitas vezes, o que dá certo. Tá? E o principal conselho que eu vou deixar, que eu não deixei hoje, que é o fio da meada. Você tem que desenvolver uma ferramenta de adquirir, buscar novos clientes, mas não necessariamente o cliente vai ser só o principal. Você tem que buscar clientes e indicadores. Os indicadores eu ainda vejo como pérolas. Muito interessante, porque quando a gente fala de, não só de internet, mas como você deu o exemplo, né, de pegar cartão e ir de porta em porta, você está comprando um cliente, né? Você está gastando tempo e dinheiro do cartão ali para adquirir um cliente, que é o custo de aquisição de cliente. Então, você gastou energia, tempo e dinheiro para conseguir um cliente. Uma vez que você conseguiu e esse cliente te indicou, o custo é zero. Então, a pérola exatamente está na indicação, porque vem um cliente, o primeiro cliente que você gastou, que você investiu,
O segundo, você não precisou, porque você fez um bom trabalho, né? Um trabalho de excelência, cuidou daquela pessoa, ela indicou, e aí o custo é zero. Isso é uma construção, né? A tua ascensão é rápida, 3 meses, né? Mas o bastidor, né? O preparo ali, né? Para essa ascensão rápida ali. Então, existe também essa jornada, né? Depois dessa transição para a internet, você sabe se posicionar muito bem na internet, né? Consegue fazer esse trabalho e atrair também clientes ali. Então, é toda uma jornada. Existem 4 etapas que são fundamentais para que você, que é um profissional liberal, um advogado, um autônomo, você precisa respeitar. É a regra do jogo. E aí não adianta remar contra a maré e nem dar porrada em ponta de faca. Primeira etapa, posicionamento. Posicionamento é aquilo que vai diferenciar 2 advogados aparentemente iguais. Um advogado muito bom, né, na área empresarial, e outro mais ou menos ou nem tão bom assim. Mas um sabe se posicionar. Quem que fecha mais contrato? Quem aparece mais? Quem aparece de forma estratégica? Essa é a primeira etapa. O posicionamento é tão importante que em momentos de crise, em momentos de aperto, as pessoas vão optar por quem? Por quem passa mais credibilidade e segurança. Autoridade. Autoridade. Que é construída através da linguagem simbólica, né, como que o advogado está, qual a imagem que ele está passando, como que ele está sustentando essa imagem da forma narrada. Esse é um ponto que, nossa, aí eu poderia falar horas, né? Mas é mais polêmica, né? Por favor, pessoal, quem está em casa, como vocês têm que passar autoridade, primeira coisa que vocês têm que fazer, se vista com autoridade. Eu não vou mais fundo, mas acho que eu já falei tudo. Que é a linguagem simbólica, É né? o começo. Assim, ó, o advogado, você trabalha que horas? Das 9 às 18? Se vista como advogado das 9 às 18. Tem advogado que acha que é todo moderninho. Eu nem vou a fundo nesse detalhe, porque é complicado, sabe, gente? Isso é uma realidade. Desde que eu sou advogado, desde o dia que eu peguei minha carteira da OAB, eu uso terno e gravata. Essa é uma realidade. Eu não deixo de usar. Tanto na pandemia, eu já cheguei... Uma pandemia foi uma época muito louca, assim, que fechou tudo, né? Eu tinha escritório, fechou. Foi um outro um momento alto, assim, que eu vejo na minha profissão, né? Deu o lockdown, eu desliguei as luzes do escritório, eu quase chorei dentro do escritório. Eu disse, cara, eu vou falir. Eu tenho um advogado para pagar, eu tenho aluguel, eu tenho secretária, o que eu vou fazer? Mais uma vez, eu me reinventei. Meu Deus. Eu pensei, o que funciona? Só o cadeião. Peguei e comecei a atender nos presídios. Foi uma das épocas que eu mais ganhei dinheiro. Eita, lasqueira. Não sou advogado criminalista, mas é o que tinha, entendeu? Então, eu ia pro presídio, ia pro penitenciário. Onde é que tá o meu cliente? Eu chegava lá, estavam meus colegas, muitas vezes de calça jeans, de gola pó, eu estava de terno e gravata. Nunca deixei de me vestir bem. Sempre. Então, isso é um ponto também. Vocês geram conteúdo para o quê? Para criar autoridade. Mas, no dia a dia, começa se vestindo bem, com o cabelo bem arrumado, um bom perfume. Tudo isso, porque assim, é igual podcast. Para você fazer esse podcast, foram semanas se preparando, na advocacia é igual. O atendimento do cliente é a entrega do podcast. Mas tem toda uma preparação por trás. Então, é na captação, é no você desenvolver na abordagem que você vai fazer, é um bom contrato elaborado, é uma boa vestimenta. Então, esse é um ponto alto também, é você se trabalhar. Isso é zelo também. E é um investimento também, exatamente, né? Então, o posicionamento, a autoridade, é um investimento que você faz. Faz em vários sentidos, ou seja, na tua identidade visual, nas cores, na linguagem simbólica da gravata, do teu paletó, do teu blazer, do teu costume, enfim. É um investimento. Isso é posicionamento. Marketing é um investimento. Mas marketing também não é fechamento de contrato. Posicionamento também. É que você compra uma Ferrari e deixa na garagem, não tem dinheiro agora para colocar gasolina, você vai investir em posicionamento, você tem que investir em marketing. Investir em marketing, você tem que desenvolver a habilidade de fechar, de vender. Vendeu, fechou o contrato, você tem que saber fazer o contrato virar dinheiro. São 4 etapas. Posicionamento, né, o branding, a autoridade,
o marketing, de levar essa comunicação, hoje através das redes sociais, né? A habilidade de vender, de fechar o contrato e a habilidade de transformar o contrato em dinheiro. É uma visão que o advogado tem que ter, né? Os advogados de sucesso, né? Como o Dr. Michael aqui, por exemplo, uma visão de negócio. A advocacia se tornou um negócio, né? E é um negócio muito lucrativo para quem sabe fazer lucro com esse negócio. Eu conheço a maioria dos advogados não consegue prosperar na advocacia moderna, porque não consegue entender que virou um negócio e não adianta remar contra a maré. Não adianta dar soco em ponta de faca. E não é o Instagram que vai salvar, e muito menos o TikTok, muito menos a campanha no Facebook, porque se isso for feito de maneira errada, você só vai mais rápido para o caminho errado. Simples assim. Simples assim. Para finalizar aqui nosso bate-papo de hoje com o Dr. Michael, te inscreve aqui no nosso podcast, você vai estar recebendo em primeira mão todo o nosso conteúdo, deixar os links aqui, o @ do Dr. Michael, para você conhecer um pouco do Instagram, do trabalho dele, se você precisa de um trabalho, de um advogado, né, que realmente vai entregar um serviço com excelência. E se você quer aprender a fechar um contrato aí na nossa imersão gravada de 72 horas, essa é a minha promessa para você, te entregar algo que vai te dar as condições de você subir um anúncio, uma campanha, mesmo que você não conheça nada, e em 72 horas fechar um contrato de R$ 1.500 a R$ 8.000, tá? É só clicar, ler a página, assistir o vídeo, entender se isso faz sentido para você, se isso está alinhado com as suas expectativas e aplicar. Elvis, vamos para a finaleira agora para encerrar? Eu acho que já deu até o tempo da... Já deu tempo. Então, mas vamos... Só agradecer mesmo, Dr. Michael, foi muito bom conversar com o senhor, muito legal, assim. Parabéns pela sua jornada. Viu? Uma jornada de muita sorte, né? A pessoa aprendeu a vender. Legal, doutor, muito legal essa sua visão comercial. Isso é fundamental, muito bom mesmo. Ajuda. Não é à toa que o senhor consegue o que o senhor tem hoje, né, doutor? Não, nada é por acaso, né, cara? É aquilo, então, agradecer o senhor, a presença aqui. Obrigado mesmo. Então, parabéns pelo resultado. É isso, doutor. Só agradecer o pessoal também. Elvis, eu que agradeço, Leandro, desejo muito sucesso, mais sucesso, né, que vocês estão tendo, né? Pessoal, esses são os caras do marketing, ó, dá um close aqui, ó, pessoal. Essa aqui é a minha xícara, né? Olha só isso aqui, ó. Esse é o pessoal do marketing, né? Então, vocês estão em boas mãos, estão com as pessoas certas, desejo muito sucesso para vocês e vamos se encontrar mais vezes aí. Parabéns, doutor, pelo brilhante sucesso. Bom revê-lo, né? Amigo de uma jornada longa. Bom revê-lo, bom saber que o doutor está bem, está prosperando, crescendo. Ótima oportunidade que o podcast para a gente encontrar amigos, né? Fazer novos amigos, né? Você pode estar, quem sabe, um dia aqui compartilhando a tua história, a tua experiência, sentado aqui conosco. Vai ser incrível poder te receber. Grande abraço, meus amigos. Até a próxima. Grande abraço e até o próximo Perfect Cast aqui da Perfect Jus. Até.